Olá pessoal, um ótimo domingo para todos. Pessoal, esse aqui é o Flávio Dino, muito à vontade, né? Com os jornalistas de marrom, todos de viés esquerdistas, todos sem exceção, ou seja, aquela entrevista combinada. Você já viram o Flávio Dino ir na Jovem Pan dar uma entrevista? Não, nem verão pelos próximos 3 anos e 6 meses, provavelmente. Apenas a Jovem Pan estará lá numa entrevista coletiva, porque aí não tem como evitar, não é? Mas uma entrevista exclusiva, assim como o seu chefe mor, o Lula, o Flávio Dino não dará nunca uma entrevista para uma emissora de TV, não é? Ou para uma grande rede social, um grande canal de redes sociais, que de fato traga uma notícia plural, não é? Sem mentira, sem distorções. Por exemplo, o Flávio Dino aqui vem falar sobre a supressão dos armamentos dos CACs, não é? Enfim, ele faz parte, né, até por questões ideológicas, do cancelamento do armamento das pessoas de bem. Por exemplo, o Flávio Dino, vocês sabem que eles subiram, né, numa comunidade no Rio de Janeiro, muito conhecida, para tratar de assuntos pertinentes, sabe lá o quê, não é? Porque foi uma reunião fechada numa comunidade que nem a polícia sobe, para vocês terem ideia. Então ele negocia com o pessoal lá de cima das comunidades, que para entrar precisa, obviamente, de uma autorização do chefe das facções criminosas. Negociação. Assim como tem imagens aí nas redes sociais gravadas do Lula conversando com o Beiramar, não é? Na prisão, entregando o envelope, não é? E por aí vai. Agora, com as pessoas de bem, as pessoas que não oferecem nenhum risco, obviamente, porque se você é um cidadão de bem, você adquire uma arma, né, uma arma portátil, né, legal, é para a sua defesa pessoal, para a defesa do seu patrimônio, que é a sua família em primeiro lugar, e depois de seus bens, da sua propriedade, do seu imóvel, não é verdade? Essas pessoas que são perseguidas pelo Flávio Dino, o ministro da Justiça, não é? Então ele começa a apresentar dados mirabolantes que não existem na prática, né? Os dados reais, o Flávio Dino não mostra. E os jornalistas se fazem de desentendido. Porque é claro que esses jornalistas que participam dessa entrevista, eles fazem parte de uma empresa que é paga pelo governo. Como, por exemplo, sabe-se já, né, que pelo portal da Transparência, que a Rede Globo recebeu cerca de 50 milhões de reais já no primeiro semestre. Ou seja, você, pagador de impostos, não é, patrocina o governo, patrocina o Flávio Dino a fazer campanha, não é, contra seus próprios interesses. Não é, porque são propagandas enganosas. Essas emissoras são pagas para mentir para você. Então você precisa sair da bolha, precisa parar de acreditar em tudo que houve nas primeiras linhas dos jornais. Saia destes jornais marrons. Esses jornais que têm patrocínio do governo, eles mentem para você. Se você é assinante, você paga para ser enganado. Não é verdade? Então, tratando dessa questão específica do desarmamento dos CACs. Os CACs, eles, para entrarem no clube de tiro, primeiro que eles têm que ter uma arma registrada. E a arma registrada tem um controle ou da Polícia Federal ou do Exército Brasileiro. Não é? Então, são armas controladas. Quando você tem um registro dessa arma, você tem os seus dados pessoais, você tem teu endereço com o governo. Ele tem um controle dessas armas. Então, o criminoso, né, componente de uma facção criminosa, ele não faz um assalto, ele não faz um sequestro, ele não quebra o caixa de um banco com a arma legal, obviamente. Essas armas são ilegais, provenientes, provavelmente, do Paraguai, que entra pelas fronteiras brasileiras, que o Flávio Dino ignora, não é verdade? Você viu alguma vez o Flávio Dino ou o Lula mover uma palha para desarmar as facções criminosas? Ele fez alguma campanha para subir nas comunidades, por exemplo, a comunidade que ele subiu no Rio para negociar? Ele subiu, por acaso, em alguma comunidade dessa, para dizer, olha, esta campanha é para desarmar o Brasil geral. Honrar com a sua palavra, não é? Com a origem daquilo que ele prega, o desarmamento da população,
brasileira. Então isso inclui pessoas de bem e pessoas do mal, que são os criminosos. Não, o Flávio Dino, assim como o Lula, ele está apenas preocupado em desarmar você, que é um trabalhador, que só acorda às 5 horas da manhã, não é? Que paga seus impostos, não é? Que uma carga de tributária de cerca de 36%, que hoje é considerada a maior do mundo, e você não tem retorno em serviços, né? É você que ele quer desarmar. Por quê? Porque uma verdadeira revolução num país, uma revolução do bem, viria dessas pessoas. Essas pessoas armadas não deixariam ser dominadas. Esta é a lógica. Não é? Se você vê lá no Decálogo de Lenin, um dos itens é desarmar a população. Porque para você controlar, primeiro você desarma. E como desarmar? Enganando, mentindo, contando historinhas, não é? Pagando as emissoras de televisão para mentir para você, dar dados incorretos, certo? Mas você é inteligente. Você não vai se deixar ser enganado por este fanfarrão que hoje é ministro da Justiça. Que se dependesse do voto, ele não seria, com certeza, ministro da Justiça. Não é? Se ele foi eleito senador e governador lá do Maranhão, é porque, infelizmente, no Maranhão, as pessoas, de modo geral, vivem aprisionadas pela informação. São massas de manobras. Não é? Infelizmente, no Maranhão, predomina a pobreza, a falta de educação. E não é coincidência que todos os estados com menores índices de alfabetização, de educação, de modo geral, de qualidade de vida, essas pessoas estão mais propícias a votar na esquerda. Não é? É um colégio, é um curral eleitoral da esquerda. Não é? Mas vamos voltar ao tema aqui do nosso vídeo e vamos ver alguns dados reais. Você quer ver dados oficiais, não é? Que coloca na parede, que confronta contra esse curralzinho que o Flávio Dino fica à vontade, tomando seu uísque, sua champanhe, sua água de bolinha, mentindo, sorrindo, dando gargalhada, debochando de você, subestimando a sua inteligência. Não é? Ele quer te desarmar para te dominar, para te tornar cativo. Qual a evolução que este governo trouxe? O governo Bolsonaro passou o governo para o Lula com 50 bilhões de superávit primário e agora está com 42 bilhões de prejuízo, de déficit. Você precisa ver esses dados, porque são esses dados que falam a verdade. Não precisa contar história. Vá direto nos dados econômicos do país e você vê quem realmente trouxe água para o Nordeste, quem financiou este país, quem gerou riquezas para esse país em pouco tempo. Não é? Mas vamos ver os dados do que o Flávio Dino fala. Vamos lá, aqui, ó. Vejam nesta tela. Taxa de homicídios. Vejam bem que é uma tabela de 2022. São a taxa de homicídio no Brasil, né, para cada 100 mil habitantes. Então, veja bem aqui, ó. Eu não vou citar todos, mas você vai ver pelo mapa. Olha, Amapá é um estado, né, lá do norte, está aí, altíssimo, né? Altíssimo. 67,4 homicídio por 100 mil habitantes. Altíssimo. Vem acompanhado pela Bahia, um dos estados mais desarmados do país. Olha o índice aí de homicídios. 50 pessoas são mortas a cada 100 mil habitantes. Altíssimo, né? Por estado. Amazonas, 42%, 36% aí no Alagoas. São estados aí, né, com, né, um alto índice um baixo índice de educação, infelizmente, comparado aos estados do sul, que em contrapartida são estados mais armados, não é? Você vai ver, vou confirmar isso por dados. Vamos ver aqui, ó. Aqui embaixo, no final aqui, ó, São Paulo, 8,3%. Para quem acha que São Paulo é uma cidade muito violenta, não é, pessoal, não é, porque a população de São Paulo é muito grande, então isso dá uma ideia de que é a cidade mais violenta do país, mas não é. Então a taxa de homicídio de São Paulo, olha, esses são dados oficiais, não é? Vou ver aqui, ó, isso são dados, né? Está na enciclopédia, não é? Via digital,
não é? A fonte está aqui, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, está aqui, ó, tá bom? Está aqui o mapa gráfico que dá para ver em cores esses dados que eu estou apresentando para vocês. Então, São Paulo é uma cidade que a taxa de homicídio é baixa em comparação aos outros estados, não é? Aqui, ó, 8,3%. Santa Catarina, 10%, não é por cento, é absoluto. 10 pessoas a cada 100 mil habitantes, a taxa de homicídio, não é? Então, em comparação a esses estados daqui, ó, Amapá, Bahia, Amazonas, não é? Deixa eu ver aqui, Pernambuco. Cadê você, Pernambuco? Vamos lá, vou procurar o meu estado aqui, ó. 37 homicídios a cada 100 mil habitantes. Bastante alto, não é? Isso aí, pessoal. Vamos procurar aqui o Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais armados, né? Que a população tem mais acesso à arma. Está aqui, Rio Grande do Sul, ó. 19 homicídios por 100 mil habitantes. Se comparado com o Amapá, com a Bahia, com o Amazonas, com Alagoas e com o Pernambuco, é bem baixa, né? Agora eu pergunto para você, esses estados, você já fez essa constatação, esses estados com maior índice de homicídios, não é? Dados de 2022, né? Segundo aqui o Anuário Brasileiro de Segurança Pública da FBSP, né? Tá aqui, ó, FBSP, certamente Federação Brasileira de São Paulo, eu não sei direito essa sigla, aí pode se confirmar. Vamos ver outro dado aqui, que traz bastante informação e não deixa você ser enganado por este fanfarrão que exerce hoje a função de ministro da Justiça e mente para as pessoas. À vontade, jornalista tudo de esquerda ali, combinado que vão perguntar, ninguém vai colocar ele na parede ali, ele está bem à vontade, não é? Então, é todo um circo montado para mentir para você, não é? Vamos ver aqui, ó, Poder 360. Dados importantíssimos, ó, pesquisa baseada em informações cedidas pelo Ministério Público e Tribunais de Justiça estaduais. Não sou eu, não sou Diogo que estou falando. Eis a lista dos dados coletados em 2015 com o percentual de casos de homicídios esclarecidos. Esse dado é muito importante, não é? Agora, saímos dali dos estados com a sua taxa de homicídio por cada 100 mil habitantes e agora vamos ver desses estados aí aqueles que esclarecem seus homicídios, ou seja, que realmente a polícia prende o ladrão, e o ladrão vai preso, ou o homicida é preso, não é? No caso aqui, trata-se de crime cedido do Ministério da Educação e Justiça e a lista coletada, caso de homicídio, no caso aqui não é roubo, é apenas homicídio. Então vamos lá, o estado do Pará tem um índice de 7,5%, ou seja, apenas 7,5% de todos os homicídios, apenas 7,5% tem resolução. Ou seja, o crime... Falando de uma linguagem clara, de cada 100 homicídios, apenas 7,5% dos homicidas são presos. O caso é resolvido. Piauí, ó, 24,4%. Rondônia, 34%, razoável, né? Aí eu vou fazer uma comparação, olha só. Os estados que a taxa de homicídios são mais altas, né? Nos estados que as taxas de homicídio são mais altas, são justamente aqueles estados que a população é menos armada. É menos armada, é só você comparar os dados, não é? Então, enquanto no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em São Paulo, a população tem mais acesso às armas, pela cultura, pela história, não é? Nesses países, nesses estados, a taxa de resolução dos homicídios são maiores e a taxa de violência são menores. Deu para entender? Ou seja, não é coincidência, pessoal, não é coincidência, não é coincidência. Justamente os estados que a população tem mais acesso às armas, né, pela sua história, pela sua cultura, eles têm o menor índice de homicídio. Eu mostrei, no caso de São Paulo, 8 homicídios para cada 100 mil habitantes.
Um exemplo, não é? Essa população tem acesso mais a armas, não é? E também a taxa de resolução desses homicídios, não é? A taxa de esclarecimento, onde de fato os criminosos são presos, não é? Esses problemas são resolvidos com maior incidência justamente nesses estados, que são os estados do Sul, incluindo também São Paulo, não é? Então, esses dados, jamais o Flávio Dino vai levar para uma reunião dessa. Então, ele fica contando historinha, driblando, não é? E aí as pessoas vão se distraindo com a gargalhada debochada dele, debochando das pessoas de bem, porque quando ele debocha dos CACs, não é? Quando ele debocha do seu Manuel, que tem lá um 38, coitado, que usa na padaria com medo de ser assaltado, ele está debochando. É dessas pessoas que ele quer tomar arma, não é? Porque com os bandidos ele sobe para conversar, para negociar. Eles nem tocam no assunto, não moveu uma palha para tirar armas desses criminosos que você vê os vídeos aí no YouTube, os caras desfilando em carro aberto, com fuzis dando tiro para o alto, fazendo festa, distribuindo drogas, que nem parece ser Brasil, parecia ser o Haiti na época da Guerra Civil, mas é Brasil. E ele não mexe com essa gente, ele não toca nesse assunto na entrevista dele. O alvo deles é apenas CAC, são as pessoas de bens, e ele começa a insultar, não é? Pessoal, não vale ser enganado dessa forma tão simples. Você é inteligente, você não vai acreditar na historinha desse fanfarrão. Ele está mentindo. Gente, o que é que Cuba fez para dominar a sua população e transformar um país promissor na miséria que é hoje? Desarmando a população. Depois começou a sessão de fuzilamento. Tem cenas aí do Che Guevara, né? O padre rezando para em seguida o cara ser fuzilado. O Che dá um tiro na cabeça dele, com a chancela do Fidel Castro, não é? Então, na Coreia do Norte, a população é desarmada, totalmente desarmada, só as forças de segurança que são armas. É lá que tem campo de concentração. Não é nos Estados Unidos onde a população é armada, não tem campo de concentração, é na Coreia do Norte, é na China, e eles não mostram, mas tem. Não é? Aí vem você e acredita nessa história que a população desarmada é uma população de paz. Não é, população desarmada, população de bem, as pessoas do bem. Você que trabalha, você que é honesto, você que não rouba ninguém, você que se acorda todo dia 5 horas para trabalhar, você é um cidadão do bem. Então você tem sim um direito, se você não quiser, mas você tem um direito. Isso é um bem inalienável. É um bem natural. Não são esses fanfarrões que vão tirar esse direito de você. É como o direito de respirar, o direito de legítima defesa, defender a tua vida, que é o maior bem que você tem. Você sem a vida, você acabou. E esses caras querem tirar o direito de você se defender. O criminoso chega em sua casa, faz tudo que tem que fazer, se te deixar vivo, e você não pode se defender. É isso que eles querem. Mas por que eles querem isso? É porque, se essa população estiver armada, não vão aceitar imposições de tirania do Estado, dominação do país. Isso é um processo de controle social. Para isso tem que desarmar a população, ele fica desinformando as pessoas, não é? Então é isso, pessoal. Voltando aos dados aí, está aí o Paraná. Ó. O Paraná, de cada 100 homicídios, resolve 40. 40,5. São Paulo, ó, como é alto, 47,4 dos homicídios são esclarecidos, não é? Aí você vai ver alguns estados que são currais eleitorais da esquerda, né? Como, por exemplo, Pará, Piauí, né? Aí, Pará, 7,5% apenas, não é? Então, esses dados aí deixam claro, pessoal, entendeu? Olha Mato Grosso, pessoal, que é um estado que tem muitas pessoas do sul que moram em Mato Grosso, que migraram para lá por questões climáticas, da agricultura, tal, agropastoril. Então, é uma cultura muito similar. Tá aí, ó. A cada 100 homicídios resolve 88,4%. Lembra do Lázaro? Foi lá no Mato Grosso. Então, é isso. Um alto índice de resolução dos homicídios em estados que são tradicionalmente, historicamente, estados que a população civil tem mais acesso a armas.
Esses dados o Flávio Dino não vai mostrar para você, tá bom, pessoal? Então vamos parar de acreditar no conto do vigário, porque esse cara é um vigário, é um mentiroso, não é? Ele não tem moral para falar sobre desarmamento da população civil, porque em 2005 foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, não é? A revelia, não é? Quer dizer, o Estatuto, eles queriam desarmar a população, não é? E teve o plebiscito lá em 2005. E no Estatuto do Desarmamento, na votação, 65% da população brasileira, então é vontade do povo, vontade soberana do povo, usar armas de fogo para se defender. Eles foram favoráveis à venda, posse de armas para a população civil. Isso é vontade soberana do povo. O artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo. Então esta campanha, ela não tem legitimidade popular. A legitimidade popular foi o resultado, não é, desse plebiscito lá em 2005, porque foi feito lá o referendo, em urna eletrônica, inclusive. E agora esse fanfarrão vem dizer que a pessoa... Que é isso? Isso não existe, ele está mentindo, pessoal. Então, isso aí, pessoal. Eu não poderia ficar sem gravar esse vídeo, vendo essas bizarrices deste governo, sem legitimidade nenhuma, não é? Que não resolve os problemas reais do país. Por exemplo, por que o governo não se apresenta para falar por que a transposição do São Francisco não funciona no seu governo? Não é verdade? Por que ele não se apresenta para falar que o Bolsonaro passou com 50 bilhões de superávit e agora está em 40,2 bilhões de déficit público? Fale sobre isso. Isso é governar o país. É para isso que eles foram eleitos. E isso eles não fazem. Fica só sempre nesta seara de guerra ideológica, nós contra eles contra nós. O MST tocando terror novamente aí, matando as pessoas, ameaçando os fazendeiros, que são produtores. E aí vem o representante do governo e diz que, olha, nós somos pela Constituição. O que é isso? Nada de concreto, nenhuma resposta para suprimir esses terroristas que oprimem a população do campo. E este fanfarrão falando bobagem nas emissoras marrons. Você não merece isso. Você é cidadão de bem e vamos lutar para recuperar, né, e retirar mesmo, literalmente, o Brasil das mãos desses tiranos que estão estabelecidos nos 3 poderes hoje, né? Hoje nos 3 poderes, inclusive nas Forças Armadas. O Brasil precisa renascer das cinzas, né? O Brasil precisa ser resetado. Não vai ser com manifestaçõezinhas isoladas, pedindo socorro a instituições que supostamente representavam a garantia da lei e da ordem e não representam ninguém, perderam a legitimidade. O povo hoje é o último bastião. O povo tem que fazer esta sua própria revolução e garantir a lei e a ordem do nosso país. Não é esperar um alto preço, porque a liberdade tem um preço altíssimo. Mas você decide se vocês querem pagar ou vocês querem se manter cativos. Valeu, pessoal. Um forte abraço a todos.